Boa tarde, né, já apresentada pela minha querida amiga Celi, né, o que a gente queria conversar. Desde que eu vim para cá falar sobre bullying, elas me convidam. Eu falei em algum momento que eu dava cursos sobre administração do tempo, né? E aí elas pegaram isso, né? Porque eu dou curso de um monte de coisa, mas vocês ficaram com a questão do tempo. Eu fiquei essa questão do tempo e a gente foi tentando acertar as agendas, o que não é fácil, né? Então, quando chegou agora, né? Eu resolvi uma conversa sobre o tempo. Até mesmo eu sempre dou feito curso, eu nunca tinha dado antes como palestra, mas resolvi fazer essa experiência aqui com vocês, né? E conversar, tanto que a gente ficou conversando sobre como a gente vai botar, eu falei, vamos conversar sobre o tempo, porque na verdade eu vou apresentar um pouquinho o que eu faço num curso grande. Tá? No curso grande com o tempo, eu trabalho uma questão de um coach de tempo. A gente vai trabalhando as pessoas naquelas questões. Então, a minha ideia, a minha proposta é fazer isso com vocês. Tanto que eu pedi umas folhas de papel, né, umas canetinhas, e a gente vai conversar. Tentar fazer dessa forma para ver se isso, vamos dizer assim, pode trazer algum resultado positivo na vida de vocês. Sei que algumas pessoas aqui não precisam, já estão todas organizadas, mas é uma conversa, né? Então, a primeira coisa que a gente fala, o que é o tempo, né? Concepção de tempo, ela é muito discutida, tem um monte de questões, e como eu falei ainda há pouco, para as pessoas que chegaram antes, eu sempre tive essa questão. É uma das inteligências mais importantes que a gente tem, né? Então, a gente precisa entender. Cada vez mais a gente vive num mundo, né, num ritmo cada vez mais acelerado. A globalização trouxe para a gente uma loucura, né? De repente, nós que somos mais antigos sabemos disso. O mundo caminhava num ritmo. De repente, depois dos anos 80, a coisa bombou, explodiu. A gente tem essa percepção, tipo, as coisas viraram de cabeça para baixo. E a gente precisou passar por esse tipo de transição. Parece que as 24 horas diárias nem sempre são suficientes para a gente resolver tudo, né? A gente fica sempre com esse sentimento, às vezes, de angústia, porque não conseguiu terminar. As demandas são enormes, né? Então, o que seria essa resposta? Será que o mundo enlouqueceu? O que aconteceu? Né? Eu sei que nós temos algumas questões, parece que tudo está se acelerando. Ontem Carnaval, Páscoa, mais um pouco Natal. Gente, a gente já está em agosto, acabando. Né? Eu digo sempre que hoje eu nem me preocupo mais quando começa na segunda, porque já é sexta. Então, passa tão rápido que não vale a pena você perder tempo, vamos dizer assim, se lamentando, se lamuriando, se queixando. Vai chegar muito rápido. É muito rápido que tudo se resolve, né? Então, obrigada, seja bem-vinda. Então, vamos lá. O que será que aconteceu? Eu trago, eu converso, eu gosto de pesquisar, né? Tanto que eu cheguei aqui, né, pesquisando questões diferentes, né? E essa questão do sentido. Então, seria um sentimento ilusório ou uma base real? Vocês sentem que essa aceleração, quem é que sente isso na sua vida? Eu já perdi a noção, completamente. Pois é. Vocês já ouviram falar na ressonância Schumann? Não. A ressonância Schumann, Otto Schumann, tá? Ele procura dar uma explicação, tá? Um alemão chamado Otto Schumann, em 52, começou, vamos dizer assim, a perceber que a Terra é cercada por um campo eletromagnético. Tá? Era como se ela estivesse envolta e era uma proteção que tinha. E mais ou menos, vamos dizer assim, era de 7,83 pulsações por segundo. Tá? Então ficaria envolvendo toda a nossa Terra. Funciona como uma espécie de marca-passo, responsável pelo equilíbrio da biosfera. Tudo ficava dentro dessa proteção. Até mesmo quando começaram a fazer as idas dos astronautas, né, para fora para a Lua, quando voltavam, eles tinham que entrar numa máquinazinha que simulava isso para que eles pudessem se reequilibrar, né? Então, essa era a frequência. Por milhares de anos, então, tudo aconteceu na mais perfeita dentro dessa frequência de 7,83. Só que, e tudo se desenrolava, o equilíbrio ecológico, tudo bonitinho. Até que mais ou menos a partir dos anos 80, de forma mais acentuada, é isso que o Otto Schumann percebeu, né? Tipo, passou de 7 para 11.
e daqui a pouco para 13. E, de repente, nem sei mais aonde está. Era como se tivesse o coração da Terra disparou. Nós, tá, mexemos com o planeta, tá? A gente mexeu com o planeta de várias formas, tá? É como se for Gaia, aquele grande, né? Aquela grande massa que é o nosso planeta, de repente a gente mexeu no sangue dele, a gente desviou o rio, a gente fez barreira, a gente fez um monte de coisa que mexeu com todo o equilíbrio. Então ela precisou de uma nova organização, né? É como se fosse, eu vejo aquele filme, né? O Dia que a Terra Parou, que ele fala que a gente é como se fosse uns bichinhos, né? Que vivem em cima. Né? Então, na verdade, a gente fez com que tivesse esse tipo de reação. Então, começou e a gente começou a perceber isso. Então, hoje, a gente percebe uma aceleração muito grande. O tempo é uma ficção, a gente sabe disso. Não existe. Então, na verdade, qual o sentimento que a gente tem hoje em dia? Que é o mesmo tempo de antigamente? 24 horas? Hoje em dia, eu digo, de repente está 14. Né? Se bobear, está 12. A gente, na verdade, essa alternância de claro e escuro, de dia e noite, eu não sou cientista, né? Mas é um sentimento de que as coisas estão muito mais rápidas. Então, é uma possibilidade de se pensar numa explicação para quem gosta de explicação, tá? Então, a gente precisa entender e constatar que realmente tudo mudou, né? E a gente precisa ver como a gente vai organizar a nossa vida. A maneira como a gente administra o uso do nosso tempo faz toda a diferença na nossa vida, tá? E se eu quero qualidade de vida, eu tenho que cuidar do tempo, tá? Eu tenho formação também na parte de gestão, né? E eu comecei a dar muitos cursos da parte de liderança, negociação de conflito, até que eu cheguei que o mais importante de tudo era a questão do tempo. Se eu não gerencio o meu tempo, não tenho nada, né? O que é que eu tenho da vida? Então, cada vez mais focando nesse tipo de questão, tá? Então, eu preciso ser produtivo, o mundo me cobra isso, eu tenho que dar respostas, né? Então, eu preciso conciliar tudo. Hoje, a gente tem trabalho, família, amigos, lazer, internet, Facebook, um monte de coisas que nos distraem do que realmente é importante na nossa vida, né? Muitas vezes, você se deixa levar por essas outras questões que não são prioritárias, mas que te roubam a coisa mais importante do mundo, que é o teu tempo, tá? Então, como a gente faz? A sensação que a gente tem é que o tempo escorre pelas mãos. Quem tem essa sensação? Né? Porque, na verdade, quando a gente perde, não tem como recuperar. Tempo é vida, né? Tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Tá? Porque sem tempo você não tem mais nada. Mas você, não tendo consciência disso, você gasta o seu tempo em bobagens, né? Que de repente não te trazem retorno nenhum. Porque você faz escolhas que não priorizam aquilo que realmente é importante para você. Então, eu acho que nós chegamos num momento, né, que nós precisamos retomar o controle da nossa vida de alguma forma. O controle do nosso tempo, sabendo o que eu quero, né? O que eu estou fazendo aqui. Tem algum propósito. Não pode ser assim tão... Estou aqui a passeio. Quem é que acha que está aqui a passeio? Né? Eu tenho um monte de gente que diz que está aqui fazendo turismo. Né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós temos um propósito. E a gente precisa descobrir esse propósito. Então, essa questão do tempo está intimamente ligada a essa questão. Tá? Como começar a ter mais tempo e equilíbrio na vida? Qualidade é algo que está dentro de você, tá? A gente precisa, na verdade, em primeiro lugar, é mergulhar na gente para descobrir o que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu faço, né, nos meus cursos, todo o meu curso são voltados, são perguntas, são cursos reflexivos, porque você precisa olhar para dentro. E a maioria de nós, nessa pressa louca, não para pensar, né? Então, pense com bastante... Eu fiz bem resumido, tem 3 perguntinhas. Eu peço agora que você dê o papel. Respostas bem curtas, tipo 1, 2, 3 palavras, tá? Bem objetivo, tá? Obrigado. E essas respostas são principalmente para vocês, tá? Não vou ficar perguntando nada para ninguém, tá? A não ser que a pessoa queira falar, tá? Porque a gente não tem muito tempo, então tem que ser bem focada, tá?
Então vamos lá. 3 perguntas, eu reduzi a 3 perguntas que eu considero super importantes. Pense com bastante sinceridade nas perguntas a seguir. Quanto tempo você tem dedicado às pessoas importantes na sua vida? Você está feliz com o resultado? Segundo, que é uma coisa muito importante, como anda a sua saúde? O que você pode fazer para melhorar? E a terceira, quanto tempo você tem para você mesmo, para fazer as coisas que você gosta? Tudo bem? Posso ir? Eu não vou pedir para vocês falarem sobre isso agora. A gente trouxe, a gente vai conversar no final, a gente vai conversando. Eu quero que vocês façam uma reflexão, tá? Sobre esses 3 pontos que eu elegi, né, como 3 pontos bem importantes. Aparentemente, eu pergunto para vocês assim de modo geral, vocês gostaram das respostas que vocês deram? Gostar? Sim. Foi bom, foi satisfatório? Você gostou do que você viu quando você olhou? Porque muitas vezes, quando alguém te pergunta algo que você vem de dentro. E às vezes você percebe que você não tem o tempo que você gostaria. Tá? Eu quero que você diga para mim, se você quiser, você gostou das suas respostas? Se você não ficou feliz com o quadro, vem a segunda. Até quando você vai permitir isso? Tá? Somos nós que damos o tom da nossa vida. Tá? Ninguém te obriga a nada. Ou alguém se sente obrigado por alguém ou alguma coisa aqui. Tá? Somos nós que fazemos as escolhas. Vou por ali, vou por aqui. Fico aqui sentado no curso ou vou jogar futebol na praia? Ou vou jogar videogame? São escolhas que você faz, tá? E a gente precisa se responsabilizar por isso. Se eu não mudar, se você não mudar, ninguém vai fazer isso por você. Se eu não estou feliz, eu não posso continuar fazendo a mesma coisa. Eu tenho que dar um corte nisso, de alguma forma. Qualidade de vida é uma questão de mudança de hábitos, tá? E é você que dá o tom, ninguém. Uma das coisas que eu mais persigo nessa vida, tanto que em muitos lugares é até difícil para mim conversar, é qualquer coisa que te vitimize. Porque ninguém é vítima, tá? Somos nós que nos colocamos nesse tipo de posição. Nosso país se alimenta a vitimização porque serve ao poder. Tá? Só o poder se alimenta e fica feliz com isso. A gente tem que tirar as pessoas da vitimização, para que elas encarem e mudem o seu entorno. Tá? Qualidade de vida é uma mudança de hábitos, sua vida futura depende das tuas ações de hoje. Tá? Isso já tem muito de cabala em muitas questões que eu falo, porque isso já está dentro de mim. E a cabala, ela te responsabiliza por tudo. Tá? Tudo o que acontece na tua vida foi você que escolheu, tá? Se eu vou para ali, se eu aceito e ficar aqui com aquele marido que eu não aguento mais, por uma questão disso, assim, foi uma escolha. Se eu sou infeliz, fui eu que escolhi, entendeu? Então eu não posso estar culpando ninguém por isso. Eu que escolhi isso. Em nome da família, em nome dos filhos, em nome disso, não importa, é você. Né? É para que a gente precisa encontrar respostas pessoais. Por que pessoais? Porque cada vida é diferente da outra. Tá? Tem um monte de... eu vou mudar a sua vida fazendo um milagre se você seguir esses 10 passos. Né? Não existe isso. Passos genéricos. A gente precisa adaptar isso. O que a gente pode dar é linhas gerais para você poder fazer as suas escolhas. Tá? Então, quais são os nossos desperdiçadores do tempo? Onde a gente consome o nosso tempo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Obstáculos que nos atrapalham na hora de dar prioridade a uma tarefa importante, né? E nos fazem perder tempo. Aqui tem alguns, mas vocês podem acrescentar muito mais. Uso inadequado de telefone, lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu dou aula há alguns anos, tem gente que não consegue, advogado, não consegue desgrudar do celular. Digo, querido, se você passar mal e for para o CTI, você vai levar. Então tem que acostumar, tem que fazer o desmame do celular com muitas pessoas, porque ficou uma coisa muito doida, né? Então, lidar com várias coisas ao mesmo tempo, a gente pensa que isso é bom, mas é fora de foco muitas vezes, e você está perdendo energia, né, quando você desfoca. Problemas de comunicação,
Eu falo uma coisa, mas não checo se você entendeu o que eu quis dizer, e com isso eu posso trazer uma série de problemas para a minha vida. As coisas se atrasam, as coisas se atrapalham, não tem a resposta certa. Desrespeitos a horários e prazos, como a gente estava falando, a gente vive uma cultura aqui no Brasil de as pessoas não cultuarem ser pontuais, e isso vai embolando, é uma bola de neve, né? Uso excessivo da internet e dificuldade de dizer não. Eu coloco a dificuldade de dizer não como um dos nossos maiores problemas, tá? Como eu vou dizer não para aquela cliente problemática que fica o dia inteiro pendurada em mim? Mas se eu não disser não para ela, eu não consigo fazer o processo. Eu trabalho no judiciário há 18 anos e já tive em várias posições que eu dizia assim, olha só, se você quer que eu resolva, não venha aqui me perguntar. Não venha aqui me chamar para eu falar com você, porque eu não estou lá fazendo a decisão, porque eu estou aqui conversando com você. Então, é uma questão muito louca. Então, você que tem que dar, às vezes, um corte no outro. Desperdiçadores de tempo aparecem no nosso dia a dia como verdadeiras armadilhas, né? Quais são os seus? Dentre esses, você identificou algum? Se você identificou, escreve aí. Precisa identificar quais são os nossos. Como eu falei, é muito pessoal, não tem como generalizar, né? Tem pessoas que têm um problema do vício, tá? Eu tenho essa amiga, uma pessoa brilhante, tá? Que ela não conseguia trabalhar, otimizar o tempo dela porque ela jogava, tá? Em grupos na internet, é uma delícia, eu gosto de jogar também, mas, né? Eu gosto de tudo que é tecnologia, experimento tudo para poder até criticar, tá? Então, como então tornar o nosso tempo mais produtivo? Primeiramente, eu preciso descobrir as minhas prioridades. O que é importante para mim? Tá? Se eu não souber isso, eu não tenho como otimizar meu tempo. Então, primeiro identificar todas as questões que são os ladrões do tempo. E depois, o que eu quero melhorar? Por que eu quero melhorar? Por que eu estou sentindo esse tipo de falta? Né? Então, eu preciso descobrir e definir quais são as nossas reais prioridades, tá? Cada um vai encontrar um caminho, porque os caminhos são diferentes, somos pessoas diferentes, tá? Então, eu trouxe uma ideia, eu já pesquisei muito, como eu falei para você, quem está desde o início, eu sempre tive uma questão com o tempo, mas eu tenho muito respeito pelas pessoas e gosto de fazer muitas coisas, então eu tenho que organizar isso, é muito importante. E meu pai, que era um saturniano, né, capricorniano bem, ele dominava o tempo. Ele era um homem assim que tinha uma vida toda organizada. E ele dizia que o grande problema do nosso país é que só lia uma bandeira dobrada, progresso. E ele dizia, sem ordem não há progresso. E a gente precisa colocar ordem na nossa vida. E eu fui aprendendo isso com o tempo. E eu trouxe para vocês uma tríade que eu achei muito interessante, que é do Christian Barbosa. Ele divide de uma forma simples, tá? Não é receita de bolo, é uma possibilidade, tá? Então ele divide atividades importantes, urgentes e circunstanciais. É de um jeito, eu gosto desse. Já pesquisei muitos, mas eu acho que é a forma mais simples de todas. Portanto, eu gosto disso, tá? Então, o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. O Christian Barbosa está aí na internet, quem quiser, né, pode pesquisar. Tem coisas ótimas lá que a gente pode usar. Juntas, as três esferas compõem a forma como a gente usa o nosso tempo, tá? Então, vamos lá. Depois que eu entendo como que eu uso o meu tempo, eu vou falar um pouquinho dos outros. A maioria das pessoas, né, negligencia e fica muito doente hoje em dia do tempo porque ele vive na urgência. Esse é o meio que o modus operandi do nosso país. Eu fui para muitas empresas que eu trabalhei, né, inclusive no Tribunal de Justiça, em vários lugares que eu passei, as pessoas vivem na urgência. E não tem como você produzir, não tem como fazer um bom trabalho se você vive na urgência. Você tem que parar, organizar, para as coisas poderem funcionar direito, senão não vai. Você vai estar sempre correndo atrás, sentindo que não consegue fazer as coisas, angústia, né, porque isso traz uma angústia danada, e perdendo a saúde, que é o mais importante, porque isso desgasta e não tem, vamos dizer assim, como negar esse tipo de coisa. E o que seria essa doença do tempo? É um estado de constante estresse. Você está sempre na dívida, né? Sempre
prejudicando a saúde, enfraquece o sistema imunológico, dá depressão, ansiedade, porque você nunca atinge, porque você nunca chega lá. Tem sempre um monte de pendência, porque você pendurou na mão mais penduricários do que você poderia segurar. Tá? Então esse meu curso eu faço no sentido das pessoas pararem para pensar quais são esses penduricários que você botou. Tá? Se você tiver muitas questões, não tem como, porque cada 10 minutos que eu dou para você, 10 minutos para você, acabou, não tem mais, esgotou. De repente, qual é o tempo para mim? Nenhum. Família te leva a tudo, tá? Tem um monte de vezes, família, amigos, trabalho, cada um tem seus vilões. A gente precisa identificar isso, tá? Então, vamos lá. O tempo atual gira muito em torno do ditado, tempo é dinheiro, né? Mas tempo é muito mais que dinheiro, tempo é vida, né? E se você, isso não tem volta, se você não usar bem, não tem como você. Vai reclamar com quem? Com o bispo? Puxa, eu dei minha vida inteira para aquelas crianças, agora eles cresceram e ó, ninho vazio é o que eu tenho. Deu porque quis, a escolha tinha que ter sido consciente, porque muitas vezes as pessoas não fazem escolhas conscientes. Tudo que não é consciente, depois você cobra. E não existe nada grátis. A gente dá, né? E muitas vezes, vamos dizer assim, se você não tiver esse tipo de consciência, você vai perder. Então, o seu tempo é a sua vida. É tudo que te acontece e que você faz acontecer. Tá? Então, administrar bem o seu tempo é viver bem. Mas o que seria isso, viver bem? Né? Essa é uma questão ética, de valores pessoais e de prioridades. Você no domínio do seu tempo. Quais são os seus principais valores e prioridades? Então, para não ficar muito complexo, eu botei aqui algumas questões que cada um, se puder me dizer, você... Agora, as outras pessoas que não estão felizes, elas precisam, a primeira coisa que tem que fazer é ver como é que está o teu tempo. Como que você está usando? Tá? Se eu durmo, eu preciso de 8 horas para dormir, quanto me sobra? É isso que eu quero que a gente vá olhando. Quanto tempo me sobra se eu durmo 8 horas? Aí eu tenho uma namorada que eu preciso ver 2 vezes na semana, pelo menos, ou só no final de semana. Como eu vou organizar essas pessoas no meu dia a dia? Tá? Eu tenho um monte de gente que me procura hoje em dia e diz assim, não tenho tempo para ter romance. Caramba. Por quê? Porque o foco principal é o trabalho, tá? Que é uma fonte de grande satisfação, porque coisa maravilhosa é você estar ligado, você encontrar um trabalho que te preenche, que te satisfaz, que te faz feliz, e de repente você não tem mesmo muito espaço. A pessoa que chegar na tua vida vai ter que se adaptar a isso. E muitas vezes as pessoas não se adaptam, porque elas querem que ela quer virar o foco principal da tua vida. Por isso essas questões, porque o tempo todo, o nosso tempo está nos desafiando, porque ele muda com as nossas escolhas. Eu sugiro, não dá tempo para a gente ver, façam isso, dá uma olhada na sua vida, faz uma análise verdadeira, para e pensa, como é que eu estou gastando meu tempo? Fala, querido. Você falou? Não. Como que eu estou gastando a minha vida? De repente, não tenho tempo para fazer um vôlei que eu gosto tanto com meus amigos. Por quê? Porque surgiu uma outra questão. Eu tive um professor de direito, que é juiz, e ele dizia, eu nasci na Rocinha, fui criado na Rocinha. E sou juiz de direito, porque lutei muito para conseguir isso. Tá? Enquanto os meus amiguinhos iam jogar pipa, e eu estava lá estudando. E quando eu me formei, que eu passei no concurso, todo mundo, pô, cara, que sorte! Sorte uma vírgula. Sorte uma vírgula, tá? Ser juiz, eu vou ter que estudar X horas por dia. Se eu sou brilhante, 6 horas resolve. Mas se eu não sou tão assim, eu preciso de 12. E eu conheço um monte de gente que conseguiu, Por quê? Cada um do seu jeito, encontrando o seu modelo. E é isso que eu trago para cá para vocês. O modelo é pessoal. Não tem segredo, não tem, vamos dizer assim, receita de bolo, Todo mundo adora uma receitinha, eu não dou. E eu digo sempre para as pessoas que se você encontrar alguém dizendo que vai resolver a tua vida, corre, mas corre muito, que você está diante de um charlatão, Porque ninguém resolve a vida de ninguém, a gente conversa e a gente possibilita.
Tá? Então, depois que a gente fez isso, vamos conversar sobre aquela questão do Christian, do que seria importante, né? O que é importante na sua vida? Ele coloca dessa forma: é o que é significativo, traz resultado a curto, médio e longo prazo, é a esfera da estrada certa que te leva aonde você quer chegar. O que é importante tem tempo para ser feito. Eu quero ser juiz, eu não vou passar o resto da minha vida, eu tenho que focar. Eu tenho que organizar para poder chegar lá. Senão passo a idade, passo o tempo e eu não vou chegar lá nunca. Então, o que é importante? Se eu sei o que eu quero, eu vou focar para isso. Tá? Aí eu consigo realizar as questões. Tá? Exemplos de atividades importantes são os mais diversos. Cada pessoa tem os seus, né? Praticar exercícios físicos, brincar com o filho, tomar um chopp com os amigos, meditar, fazer orações, cantar, dançar, sorrir. Cada um faz, estudar, escrever livros. Quer dizer, cada um tem o seu esquema. Eu posso me comparar com o esquema do outro? Não. Se eu fizer isso, é frustração. Se eu fizer isso, né, é doença que eu vou ter, porque o esquema do outro é do outro. Eu sou eu. Então, é essencial a gente saber o que é que realmente é importante para nós, né? O que é que eu quero? Vale ressaltar que atividades importantes têm algumas características básicas, tipo prazo, horas, dias, meses, anos para serem feitas, são pessoais, portanto importam para você, não para o outro, proporcionam prazer ao ser executada. Poxa, eu queria antes de estudar cabala, conseguir arrumar um tempo para isso, porque eles estão fazendo cursos às 20h30. Então, eu estou conseguindo fazer, e faz no sábado, de 15 em 15 dias, e às 20h30, que é o tempo que eu consigo. Sábado à noite, 20h30? Não, sábado durante de 15 em 15 dias, eu faço de tarde, ou seja, eu faço uma escolha, ir para a praia, que eu amo, adoro, e ir para o curso. Como é de 15 em 15 dias, dá para eu fazer, né? E de noite, eu chego do trabalho direto para o curso, depois vou para casa, tá? Mas eu estou feliz porque a escolha é minha. Ninguém me obriga a fazer isso. Sou eu que quero fazer, porque me completa. Então é isso que a gente precisa ter, esse tipo de consciência. Você falou alguma coisa? É. É isso aí. Tá? Então proporcionam prazer ao ser executadas, trazem algum tipo de resultado positivo a curtíssimo, médio e longo prazo. Em geral são espontâneos. Tá? É uma coisa que importante, eu não falei, mas algumas vezes, antes de falar da urgência, coisas importantes, tá, que eu deixo de fazer acabam virando urgentes. Né? Muitas vezes eu tenho as coisas importantes para fazer, tipo imposto de renda. Né? Todo ano a gente tem aquela obrigação, concorda? Tem gente que só faz no 30 de abril, o último dia, na última hora, do último minuto. Por quê? Porque quase que é um vício em procrastinar. Muitos de nós têm esse tipo de questão. E isso a gente faz com tudo. Botar gasolina, volta e meia, fica parado, porque vai até a última gota. Como é que você vai chegar no lugar? O que é mais importante? Mas tem gente que guarda essa adrenalina. Isso. Só vive na pressão. Então não reclama. Só a sua pressão. Então não reclama. É isso que eu estou falando. É uma escolha. Só que muitas vezes não consciente. Aí fica a pessoa de chororô reclamando, que é um saco para o entorno, que só baixa a energia, tá? Então a gente tem que parar. Eu trabalho também pela positividade. Por abaixo o chororô, tenho horror. Não gosto de reclamação. Reclamação só atrapalha a vida de todo mundo, inclusive a do entorno, né? Então, a partir daí, a gente vai para outra, né? Atividade urgente, como o Christian coloca, tá? Reúne todas as atividades para as quais o tempo é curto ou se esgotou. São atividades que surgem em cima da hora, que não podem ser previstas, mas que geralmente causam estresse. Como eu falei para vocês, já fui trabalhar em muitos lugares assim, tá? Em lugares que as pessoas não tinham ordem nenhuma. Todo dia era um inferno, porque todo dia era um monte de gente. Começa a botar regra. Gente, pelo amor de Deus, ninguém pode dar orientação por telefone. Porque por telefone você não sabe o que o outro entende, você não sabe quem é o outro. Acabou. Não se fala mais. Aí começa a botar regra e as coisas começam a fluir. Tem um lugar, 4 meses. Agora a gente está respirando. Por quê? Porque era um inferno. As coisas organizam. Ano que vem, todo ano ela tem um tipo de processo. Gente, organiza de uma forma que vai fazendo todos os meses um pouquinho, para quando chegar a época de certificar as pessoas, está tudo pronto.
Mas isso é planejamento, isso é visão. E muitas vezes as pessoas não querem se dar o trabalho de parar para planejar. Aí tem problemas, né? Então são atividades que surgem em cima da hora que não podem ser previstas, tá? Tem gente que até trabalha com pessoas muito autoritárias que fazem assim a vida dos outros um inferno. Eu dou esse curso no Tribunal de Justiça. E eu tenho muitas pessoas que são servidores, de primeira, segunda e terceira instância. Eu já vi gente ficar muito mal, tá? Gente que trabalha na segunda instância que não é dono do seu tempo, porque ele é escravo pessoal de alguém. Tá. Então, na verdade, tá, urgente é aquilo que não tem mais jeito. A gente vive aqui no Brasil muito essa questão da urgência. Muitas pessoas chegam atrasadas em tudo porque querem fazer 10 coisas ao mesmo tempo sem ter o modelo dela, sem ter o meu modelo. Eu consigo também. Agora, eu tive já amigas conhecidas que diziam assim: você está mentindo, que você não faz isso tudo. Eu parei de falar. Porque, na verdade, eu não me comparo com ninguém, mas muitas pessoas se comparam comigo, porque eu entendo que o meu modelo é meu. O seu é seu, o dela é dela. Não adianta você querer viver o meu, nem o outro viver o dele. É o visão dele. Cada um tem que descobrir o seu. Isso aí. E tomar posse da sua vida, tá? Tomar posse do que é seu. Ser feliz. Ah, eu tenho esse problema, hoje em dia eu tenho um problema de joelho. É meu. É uma realidade. Então, como é que eu vou fazer? Já fui Machu Picchu, graças a Deus. Então, o verbo correr deve ser um dos mais conjugados nos dias de hoje. Tá? O maior problema da urgência é que ela está tão enraizada no nosso padrão de vida que se tornou a coisa normal, tá? E não exceção. Por exemplo, você que trabalha, que convive com o judiciário. Gente, eu não me conformava de ver a falta de respeito com o tempo do outro. Você chega de manhã e fica. As pessoas não estão nem aí. Como muitas vezes a gente vai nos médicos também, a gente tem esse tipo de postura, né? Como uma postura de poder, eu sou dona do tempo, eu não respeito o teu tempo. Você que se curve ao meu se você precisar de mim. É uma loucura isso. O processo também para subir, né? Isso aí é um clássico, né? Está lá em cima, de repente a pessoa não gosta de você, o seu processo vai lá para baixo. Não, tem que correr. Isso aí, por isso que eu tô lá, lutando para melhorar o meu entorno, entendeu? Porque pessoas melhores, mundo melhor. Se não tiver pessoas melhores, não tem mundo melhor, tá? As pessoas falam, é como democracia aqui no nosso país, né? Ah, porque que democracia, gente? O homem brasileiro é democrático, por acaso? Se não é, se a pessoa não é democrática, não tem democracia. É resultado, mundo melhor, pessoas melhores. Não é verdade? Aí não é o problema, tira as pessoas, o mundo está uma maravilha. O problema é o ser humano. Nunca. Nós temos que ter muitos papos ainda. Ainda bem que eu estou te conhecendo hoje. O ser humano é sempre um problema. Olha só, eu coloco aqui a figurinha, lembra desse coelho? Coelho da Alice. É tarde, isso aqui arde. Ai, meu Deus, alô, meu Deus, é tarde. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Que toda vez que você pergunta para elas, né? Elas te dizem que não tem tempo, que estão correndo. Não tem tempo. Hoje, com a minha leitura de administração do tempo, eu te digo, para elas eu não sou importante. Se uma pessoa diz que nunca tem tempo para mim, é porque naquele momento, naquele contexto, eu não sou tão importante. E isso eu aceito. Eu não me acho, vamos dizer assim, nem um pouco magoada ou ofendida se você me dá um não. Eu entendo isso, mas nem todos nós entendemos, tá? Mas você é o feedback que você tem, né? Eu digo isso, eu tenho uma pessoa da minha família que nunca tem tempo para a família. Verdade, mas o que é prioritário? E é muito importante que alguém esteja com você quando ela puder estar inteira. Muitas vezes, hoje em dia, você vê um monte de gente que aceita estar com você, mas não está com você. Tá? É a questão do celular. Né? Você sai para almoçar com seu pai e com sua mãe. Como é que você faz com o celular? Você aqui. Você está no metrô, você está saindo. Por isso que as pessoas caem, atropelam, machucam as outras e nem percebem. Porque, na verdade, elas estão no automático, no piloto, quase zumbis, gente. Tá? A gente tem que estar acordado para a gente sentir, estou aqui. E isso é um hábito que você aprende a fazer isso. Em todas as atividades da sua vida, você pode estar presente. Né? Por exemplo, Beatriz tem esse treino. Eu aprendi muito sobre isso quando fui conciliadora de um juizado criminal. Por quê?
Eu dizia minutos mágicos da conciliação. Eu tinha que explicar o que era o judiciário, dar voz às partes, vítima e autor do fato, ouvir os relatos, dar um feedback sobre os relatos e conduzir para uma pacificação. Então eu precisei dar muito de mim. Então eu descobri que eu não escutava direito as pessoas, aí eu fui corrigindo minhas questões. Só que eu já estou nessa há algum tempo, é uma estrada. E aí você vai aprendendo. Então, eu dou aula hoje em dia para conciliadores. Gente, como é que você vai saber o que o cara falou se você não estiver ali? Eu preciso estar ali, eu preciso me disciplinar. É uma disciplina interna. Essa questão do foco que você vai falar. Tá? Algumas características básicas da urgência precisam ser feitas o mais rápido possível. Geram nervosismo, ansiedade, te faz um mal danado para a saúde. Tá? Se houver qualquer imprevisto, né, isso no curso eu exploro bem mais. Se houver qualquer imprevisto, tipo falta de luz, computador congelar, impressora quebrar, você enlouquece, o pneu furar, você de repente não consertou direito, né, você está correndo, corre o risco de não conseguir concluir a tarefa. Atividades feitas sob uma pressão extrema, que fazem um mal danado para você, porque não tem organismo que aguente, faz. E vem a outra, lembra que eu falei que eram 3? Importante, tá? O que é verdadeiramente importante para você, né? As urgentes e a circunstancial, que cobre tarefas desnecessárias. São gastos de tempo de forma inútil, feitas por comunidade, futilidade ou socialmente apropriadas, né? É a esfera da estrada que não leva a lugar nenhum, que só traz resultados e frustrações. É a história de você ir acompanhando, ficar escutando aquela pessoa que fala horas no telefone, que não chega a lugar nenhum, e que você está louco para desligar, mas você não consegue dizer o tal do não. A esfera é muito preocupante. Muitas vezes você é levado pelos outros. Colegas, às vezes você não quer ir para aquele lugar. Mas aí, pô, cara, que é um saco, não sei o que, aí você vai. Mas vai infeliz, contrariado, faltando o almoço do pai e da mãe, vou magoar a mamãe e papai porque estou lá. Então você tem que fazer escolhas, não é verdade? Conscientes. Então, aprender a dizer esse não, olha só, eu não posso, sinto muito, é como eu faço no trabalho, eu educar as pessoas a dizer isso. Gente, você vai dizer o seguinte, sinto muito, mas eu não posso lhe atender por telefone, tá? Eu não tenho condição, venha aqui que eu lhe atendo, eu lhe explico tudo o que você precisar, mas por telefone causa distorção. As pessoas dizem, ocupa a linha, tem uma série de questões, não pode. Gente, não pode, mas eu não posso eu falar assim e você fazer o contrário, você fazer o contrário, porque aí vai gerar, eu vou ficar mal. Tem que ser um acordo do grupo. Uma regra. Uma regra. E aí, mas as pessoas são difíceis hoje em dia de comprar regra. Você tem que vender muito bem vendido. Agora está uma beleza. Por quê? As pessoas entenderam e perceberam o lucro que teve isso. Porque você gastava um tempo desnecessário, enorme do dia, no telefone. E trabalho de atendimento ninguém valoriza. Não tem resultado. Tá? Então você precisa focar naquilo que apresenta resultado, né? Então você precisa ver. No curso eu faço os testes, mas aqui eu não posso fazer, não dá para a gente se testar, porque é rápido, né? Então uma boa analogia, tá? É a questão da pessoa que fala demais no telefone, acaba gastando seu tempo e você ainda fica com o ouvido doendo, ainda fica mal, porque você não soube, eu tive. Podem ser importantes ou urgentes para os outros, mas nunca para você. Tá? São coisas que você faz em excesso e levam a perder muito tempo desnecessariamente. Tá? Estão contra a sua plena vontade, você está contrariado no fundo. Isso é péssimo, porque você está sendo falso. Entendeu? Você está ali ouvindo por obrigação. Gente, tem coisa pior. Se bota do outro lado. Não. Alguém te ouvindo por obrigação. Eu sou sensível, sinto logo, sai. Entendeu? Mas nem todo mundo... Não, sério, tem coisa pior do que alguém te ouvir por obrigação? Horrível. Tá? Então, é melhor dizer não. Eu acho que um não sincero é melhor. Mas você aceita por educação, por determinadas condições, até por medo de dizer não. Uma questão de educação. Às vezes a gente foi educado. Não pode dizer não. Como que você vai fazer isso? Quantas questões você tem que trabalhar da infância mal resolvidas?
Você é obrigado, eu me lembro, eu criança, tinha que emprestar o melhor brinquedo para as visitas. Anos de terapia para me livrar disso. Eu dizia para a mamãe, ô mãe, mas por que eu ia na casa delas e elas não faziam isso? Por que eu tinha que fazer? Não era mole não, né? Mas a gente precisa ver. Então a gente gerenciar o tempo nada mais é do que a habilidade de fazer escolhas e escolhas conscientes. Então eu preciso tomar pé da minha vida, tá? Fale os teus 24 horas lá, onde está indo o meu tempo? O que é importante realmente para mim? Vai respondendo essas perguntas. O que eu faço na urgência? Por que a minha vida está toda na urgência? Por que eu não estou conseguindo produzir? O que está acontecendo? Tem alguma questão por trás, tá? Que está te bloqueando. Você tem que descobrir, só você vai descobrir. Você pode até ter um profissional te ajudando a descobrir. Mas é você, a resposta está em você, tá? Então, a todo momento nós fazemos escolhas do que é importante, urgente e circunstancial. É uma forma simples e eu acho bem interessante. Essas escolhas levam ações para a gente concretizar a realização dos nossos sonhos, tá? Precisamos, portanto, encontrar um método, um meio, um jeito de fazer o nosso tempo render para que a gente possa se sentir feliz, pleno e realizado. Então, cada um de nós precisa encontrar o seu jeito, o seu meio, o seu modo de fazer isso. Como? Mais uma vez a gente traz a nossa proposta do coach do tempo, simbolizada por uma esteira de 5 pontos, que também é dele, mas que é muito bom e que não tem por que não usar, tá? Então ele fala, primeira coisa que você tem que fazer é identificar a questão. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está conversando, identificando. Eu nem sei se eu vou conseguir dar mais tempo o resto da palestra inteira, posso até fazer em 2 vezes. Porque, na verdade, eu acho que isso que é mais rico, a gente ter esse tipo de troca, tá? Então, primeiro eu tenho que identificar, depois eu crio metas para atingir aquilo que eu quero. Faço um planejamento, tá? Organizo e executo. Simples assim. Um plano de 5 pontas, entendeu? É isso que a gente precisa fazer com as nossas questões, tá? Do tempo. Ver o que está acontecendo. Vamos lá. Rapidamente eu vou tentar passar para vocês tudo, tá? Ideia de estrela, sempre sucesso, né? Forma da gente se orientar sem se perder. Então é um plano de ação. Acho interessante. O que seria identidade? Tá? Reflexão que faz a gente olhar para dentro. Eu tenho que olhar para mim para entender o que eu quero de verdade. Aceitar-se como imperfeito, como não sou dono do tempo, não sou dono da bola, não sei fazer tudo como mandam os manuais. Porque tem isso, hoje em dia, a gente está, todo mundo te dizendo que você pode tudo. Será? Tá? É uma grande mentira, né, gente? Nós temos, eu posso, se eu tiver aptidões, habilidades e competências. Às vezes até consigo me preparar, mas, por exemplo, se eu quiser ser uma grande pintora nessa vida, não dá mais tempo. Eu adoro pintar, eu pinto lá em casa, do meu jeito, entendeu? Mas não dá pra ser uma... Nunca se sabe. Nunca se Só sabe. pode ser que apareça um maluco que gosta das minhas telas e me venda. Tudo bem. Mas, de repente, tem certas questões que a gente vende, mas que não é verdade. Mas só que muitas vezes a gente se cobra. E aí a gente fica querendo ser o que a gente não é, né? Querendo ser o outro. Então eu tenho que descobrir qual é o meu modelo de mundo, ficar feliz comigo e seguir em cima disso, do que eu posso fazer, tá? Então vamos lá. A reflexão é olhar para dentro, né? Essa etapa da identidade é a base que vai definir o caminho, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ter mais lucidez sobre a minha própria vida. Eu preciso entender o que eu quero. Eu estou em harmonia com as 4 dimensões da minha existência, física, mental, emocional, espiritual. Elas são interdependentes. Se eu não cuido no coach, você tem isso. Às vezes, você não tem facilidade em lidar com a parte física. Aí você joga tudo na intelectual e nega tudo, né? Vai tudo para o outro lado. Foca no trabalho, foca naquilo que não te causa problema. Porque às vezes o físico te causa angústia, aí você nega, daqui a pouco vem a conta, tá? Então, na verdade, a gente tem que tentar ter uma harmonia nessas 4 áreas, que estou sendo assim bem simples. Você pode criar mais complexidade nisso. Então, físico, mental, emocional e espiritual precisam caminhar harmonicamente, para que você se sinta, tenha essa questão
dessa satisfação pessoal, de gostar de ser quem você é, tá? Então, corpo, mente, coração e espírito formam você. A felicidade é conquistada quando a gente consegue equilibrar essas dimensões. Somos o maestro de uma grande orquestra, tá? Precisamos reger a mente para agir com o coração, o qual responde ao espírito que age através do corpo. Então, está tudo integrado. Você precisa cuidar dessas questões. Ah, não vou ouvir o que meu coração está mandando. Problema, né? Porque em algum lugar isso vai colocar. Então, aqui eu trouxe pronto para vocês, de um modo, né? As atividades que são necessárias mais ou menos para exercitar as 4 dimensões, de uma forma bem grosseira. Físico: andar, ir à academia, dormir, alimentar-se bem, fazer dieta, ir ao médico, fazer exame e sorrir. São algumas questões, né, que a gente precisa fazer no físico. Vocês fazem? Você não vai à academia. Deveria. Você, olha só, eu algum tempo atrás resolvi essa questão, despedindo a faxineira. Tá? Eu não vou à academia, mas eu faço faxina na minha casa. Eu cuido dos meus cachorrinhos, passo o dia inteiro baixando e levando. São 2 pequenininhos. Então, você compensa de outras formas, gente. A gente não pode congelar, tá? Mental: ler, escrever, trabalhar, ver um filme, fazer um curso, ensinar algo, aprender idiomas, sorrir. Quem faz isso tudo? Estão felizes com essa parte mental? Todo mundo? Pode melhorar? É isso aí, tá? Emocional: namorar, novos amigos, ajudar pessoas, fazer o outro feliz, demonstrar emoções, ser sincero, cantar, sorrir. Né? Felizes com a parte emocional de um modo geral? Ou coisas... Espiritual: orar, celebrar a natureza, refletir, buscar o autoconhecimento, meditar, relaxar, viver, sorrir. Eu coloco dessa forma porque muitas vezes a pessoa não tem uma religião, mas ela celebra a natureza. Ela, quando vai fazer camping com os amigos, ela fica lá, obrigado meu Deus, curtindo, né, estar ali, e consegue dar valor para esse tipo de questão. Faz uma conexão. Né? Faz uma conexão. Não precisa você estar atrás de nenhum tipo de religião para você ser uma pessoa espiritual. Né? Prática de valores mais elevados, né? Uma pessoa boa, ética, do bem, isso sim. Muitas vezes você não consegue ficar focado em um tipo de sistema, mas você é uma pessoa show de bola, né? Então, a gente precisa, de um modo geral, estar com essas questões resolvidas. Eu cuido de mental, emocional e espiritual, porque é super cômodo para mim. Cadê o físico? Vai fazer falta. Dando dedicação para cada parte. Você é a única pessoa capaz de avaliar essas informações. Reflita sobre os aspectos da sua vida e exercite aqueles que têm sido mais negligenciados. Eu não vou, ou ninguém vai estar falando o que você tem que fazer a partir de hoje. É você, como uma pessoa que tem condições de fazer essas coisas, posso até ajudar. Se você quiser, vocês todos aqui, vou dar meu e-mail, dou meu celular, se alguém quiser, se respeitar o tempo da demora, que eu respondo, principalmente nos finais de semana. Não, sério, durante a semana eu não tenho tempo, aviso logo, mas eu respondo sempre. Se me falar, eu respondo. Isso? Então, por quê? Porque é um compromisso com o outro, tá? Se eu dei... Então, a gente precisa entender isso. E às vezes é um processo que você vai parar, vai analisar, vai ver, né? O curso, ele acontece assim aos poucos, e o ideal desse tipo é que você tenha um espaço para que você possa pensar nessas respostas, né? E você vai trazendo, a cada encontro você constrói alguma coisa, né? Então, ó, o importante é sorrir. Se você sorrir, tá tudo ótimo, né? Metida que eu sou. Você volta lá. Sou eu. Sempre. Essa sempre foi a minha marca, de qualquer forma. E por isso a gente encontra as respostas, porque você está aberto para a vida e você se conecta. A coisa mais importante do tempo é isso. É você estar nela, gostando de estar nela, conectado e puxando essa energia para você, onde quer que você esteja. Eu acho que esse é o caminho, né? E foi esse caminho que me trouxe até aqui, buscando a questão do sentir, que é a coisa mais importante na vida da gente. E que foi super, hiper negligenciado, né? Em função de uma série de escolhas equivocadas, que a gente vai retomar, tá? Então, a administração do tempo, portanto, é a administração constante, pessoal, tá? De qualidade de vida, de forma a priorizar atividades importantes e ter uma vida equilibrada nas 4 dimensões, tá?
Agora, em função do tempo, vou passar bem rapidamente para o final, mas eu quero fixar isso aqui. O que eu quero de verdade para a minha vida? São as perguntas que a gente tem que fazer, e isso em qualquer tempo da tua vida. Não importa se você tem 20, se você tem 40, 60 ou 80, tá? A vida está aí, tá? Quais são os papéis mais importantes para mim? Esposa, marido, pai, mãe, profissional. O que eu curto ser? Né? O que me faz bem? Eu me sinto super à vontade fazendo aquilo. Então é isso que eu estou desempenhando bem esses papéis. O que eu me proponho, eu estou fazendo de forma satisfatória, não é para o outro, é para mim. Porque você que chega em casa e que senta na cadeira, foi um dia cansativo, mas que bom. Né? Gratificante, porque você está fazendo as coisas no caminho que te traz a felicidade, tá? Então, desempenhando papéis, tempo para me dedicar a eles, são as escolhas que você vai fazendo ao longo da vida, tá? Equilíbrio com as 4 dimensões, o que eu posso fazer para mudar? Aonde que está falhando? Eu estou achando que estou com a parte física negligenciada, como eu vou fazer para retomar e colocar isso na minha vida hoje? Não é fácil, tá? Às vezes, por exemplo, se você tem dinheiro sobrando, você pode contratar um coach, é ótimo. Tá? Uma pessoa, um personal, né? Fantástico, porque ele vai fazer os exercícios certos para você. Eu sou super fã do personal, acho que funciona. Tá? E a gente não tem mais muito tempo a perder. Você vai para uma academia de qualquer maneira, aí uma pessoa negligencia, daqui a pouco ganha de disco. Pô, não dá. Não, milhões de pessoas mais velhas fazem isso. Por que eu vou negligenciar essa informação? É melhor caminhar, porque caminhar dá mais certo. Ou ir para a piscina fazer hidroginástica que não machuca nada. Então é uma questão de pensar o que eu vou poder fazer, tá? Então, depois que eu identifico, eu vou para as metas, tá? Metas são diferentes de projetos, tá? A gente tem que encontrar, os sonhos nascem primeiro. Eu tenho que ter uma meta clara na minha cabeça, alguma coisa que eu vou perseguir. Se eu não tiver isso claro na minha cabeça, eu fico rodando, porque eu não sei o que eu quero. Eu vou dar um exemplo. Então, a gente não tem que confundir essas metas com projetos, que são coisas que a gente pode realizar. Metas são objetivos maiores, importantes, desafiadores, não são questões rotineiras, estão sempre conectadas à questão da tua identidade, tá? O que eu quero para a minha vida? E eu vou fazer uma meta para isso, tá? Eles definem o caminho a ser percorrido. Se eu tenho essa meta, tudo vai ser, como eu falei para vocês, eu tenho um foco desde sempre. Eu quis ser psicóloga, eu quis trabalhar com pessoas, eu quis ajudar pessoas, eu sempre acreditei nisso. A vida me jogou para um outro lado e de repente eu resolvi que o direito era um bom caminho. Por quê? O direito me daria uma condição que a psicologia é desafiador, você se firmar no mercado, ainda mais com filha casada, divorciada, não. Fui para o direito, resolvi fazer concurso, tá? Por quê? Queria uma vida estável para fazer a minha psicologia do meu jeito. E aí eu fui me desenvolvendo, mas ó, eu me sustentava. Eu já não dependia. Quando a gente não sabe para onde ir, né? Qualquer lugar serve. Então a gente precisa saber para onde que a gente está indo, tá? Qual é a estrada que eu vou tomar, tá? Então o primeiro passo a fazer. Sonhar é importante, mas insuficiente. É preciso realizar pensamento e ação, senão é delírio. E tem gente que vive só o plano mental, realiza tudo no mental, não faz nada. Porque fica com o mental, com o ideal, com tudo e não realiza. A gente precisa aprender a realizar. Tá? Então, metas são uma forma de transformar sonhos em realidade. Escrever uma meta pode ser uma coisa boa para vocês. Tá? Então, a partir de hoje, quem puder, pensa com isso que a gente trouxe, escreve uma meta. O que você quer? Né? Qual vai ser o grande goal da sua vida? Né? Então vamos lá. Depois disso, planejamento. Identificou, criou meta, planeja, preparando o caminho. Existem várias possibilidades. Eu dou também um curso de treinamento da qualidade lá no tribunal, em que a gente vê várias maneiras, vários passos que a gente pode usar a nosso favor. Tem muita coisa boa aí, e o americano ele é muito organizado, coisa que nós não somos, tá? Então eles criam muitos formulários, muitas formas. Às vezes, quando você escreve, que você bota no papel, você concretiza. Você põe ali e diz assim, eu quero isso. No próximo ano, projetando daqui, eu quero, o meu grande gol vai ser esse. Pode fazer hoje.
pode fazer amanhã. Escolham 3 coisas que vocês querem, de hoje para o ano que vem. Estamos numa época muito boa de plantar sementes. Vamos pensar, basta 3, tá? Para não confundir lá o... Confundir a turma. Tá? Então vamos lá, planejamento. A meta indica o que você pretende alcançar. Os caminhos que conduzirão são planejamento. Como você vai fazer isso? Tem vários tipos de métodos, tá? Não existe uma boa administração sem um bom planejamento. Tá? Eu preciso aprender como eu vou chegar lá. Ah, eu quero ser juiz. Não faço um curso, não me preparo. Não, sério, eu vejo um monte de gente no tribunal, tá assim, de colegas bons que ficam trabalhando a vida inteira de secretário, de assessor, tá? Inteligências incríveis, mas eles não conseguem se reorganizar para chegar no gol. Por quê? Tá, o planejamento ajuda a dar uma visão. Então eu preciso olhar como eu vou chegar lá. Aí eu vou desenvolver os passos. Eu vou criar eu vou ser bem simples como eu gosto de ser. Um plano de 3 etapas, princípio, meio e fim. Tá? Como eu vou fazer? Agora, desenvolvimento para chegar lá. Muito trabalhando com liderança, eu sempre explico para as pessoas que quando você quer alguma coisa, você tem que compartilhar uma visão. Quem está na chefia, na liderança, ele tem que criar a visão e compartilhar. Olha só, nós vamos conseguir fazer isto, depois assim, assim, assado, para chegar ali. Quando você faz isso, a pessoa que está subordinada a você, ela sabe para onde está indo. E fica muito mais fácil de fazer o gol. A maioria cria a sua mentalidade, tá? O segredo é transformar o planejamento. Ó. Aqui tem um monte já de passinhos. Como você vai organizar? Às vezes você bota em 3 passos. Depois você subdivide os passos. E aí, com isso, você vai conseguindo. Tá? Não importa o mês que você esteja. O importante é projetar agora. Tá? E fazer isso já. Tá? No calor do curso, no calor da palestra. Para a gente pegar esse gancho. Né, dessa potência que está tendo. Isso, tá? O planejamento anual, né, a gente precisa. E para chegar nisso, tá? O anual é muito importante, mas o semanal é fundamental. Quem planeja a sua semana aqui? Fundamental, tá? A gente tem que aprender a priorizar. Existem vários caminhos de planejamento que a gente pode buscar. Aqui eu não vou me estender sobre isso, tá? O planejamento semanal, para quem não faz, é fundamental, é uma prática, um exercício. Começa, se puder, no domingo à tarde. Né? Você pode sentar no domingo e pensar a tua semana, mais ou menos o que é importante, com flexibilidade, porque às vezes você cria uma projeção que dá tudo errado. Eu brinco com a minha Peter Drucker, né? É impossível gerenciar aquilo que você não consegue medir ou visualizar. Então, eu planejo para poder perceber o que eu quero. Tá? É uma forma, uma projeção. Tá? Uma regra importante é a flexibilidade, né? Como eu falei para vocês. Isso pode ser para semanal, para mensal. O que você não pode, e isso faz com que você perceba se você é um procrastinador por excelência. Né? Tem certas coisas que você não faz nunca. Por quê? Aí tem as questões emocionais. Tem uma amiga que a flexibilidade é fundamental. O cenário pode mudar e a gente precisa estar sempre mudando. Depois disso, você organiza. Vamos arrumar uma bagunça, tá? Um dos maiores problemas de produtividade, as pessoas que estão se sentindo improdutivas, é a falta de organização. Você quer arrumar, fazer o teu trabalho, organiza a tua mesa. Só o fato de você estar arrumando a tua mesa, botando os papéis, preparando o cenário para você, já te ajuda a acalmar, a ficar mais tranquilo. Eu vou botar um copo d'água aqui, perto, porque... isso vai me ajudar a fluir. E você criar o seu contexto, fazer o seu esquema. Preciso arrumar o meu armário, a mesma coisa. Por quê? Porque se você não está organizado, você perde muito tempo procurando. Quantas pessoas, né, desse pessoal que é acumulador, às vezes tem 10 coisas iguais, porque ele não acha, compra outra. Não acha, compra outra. Não acha, compra outra. Tá? Então, muitas vezes a falta de organização é o maior problema que você tem. Sem querer perseguir as pessoas que não são organizadas. Cada um tem um estilo. Não, gente, eu brinco sempre. Você acha que a mesa do Einstein era organizativa? Não podia ser. Né? De um modo geral, né, as pessoas que são muito criativas, às vezes elas tendem. Organiza e desorganiza. Organiza e desorganiza. Tá? Então vamos lá, a gente precisa entender que muitas vezes é um dos grandes ladrões do tempo de hoje em dia.
Nosso celular, gente, o WhatsApp agora não está mais aguentando a quantidade de peso, né? Eu descobri que eu tenho que ficar... Tem gente, eu descobri um dia desses, o meu celular tinha uma boa memória. Gente, tem gente que manda tanta coisa que fica com um peso de 100 não sei o quê. Eu tenho gente assim, aí eu fui apagando, fui limpando tudo, porque não tem jeito. Senão você... Separar um tempo para limpar o WhatsApp que os outros mandam. Esse Isso. tempo Não, mas faz faz parte das relações sociais. Você quer ficar sozinho no alto da montanha? Eu gosto de gente, então faz parte do meu. É como os e-mails. Os e-mails eu tenho que passar um dia bloqueando aqueles spams que chegam. Gente, que coisa absurda. É demais, tá? Mas fazer o quê? Então, a gente precisa organizar. A desorganização sanada ajuda a economizar tempo e aumentar a produtividade. Alguém tem dúvidas sobre isso? Não, né? É claro para todo mundo. Então, ó, a mesa de alguém, como o senhor falou ainda há pouco, de repente pode ser, né, tudo sob controle. Tá? Então, as pessoas, de um modo geral, gostam de criticar as pessoas bagunceiras, mas uma pessoa que é muito criativa, ela não consegue, de repente, ter a mesma lógica da outra. Cada um com seu modelo e respeitando a coisa mais importante, tá? Você precisa. Decisão de respeito. Então, é preciso que a gente veja isso, tá? Tem um monte de passo a passo que a gente vê, que as pessoas ensinam, elimine todos os e-mails. Cara, tem coisa mais difícil de você arrumar tempo todo dia para você jogar fora todo esse lixo. Difícil, né? Então, mas de tempos em tempos, ou você faz ou ele dá um jeito em você, tá? Então, cesta de lixo, agenda, caderno, Outlook, a gente tem que usar todos os recursos, tá? Execução importante. Hora de agir é agora, tá? Então, você precisa ver que tudo isso, a sua identidade aparece nas ações diárias. A bagunça foi resolvida, o único tempo capaz de mudar a sua vida é o agora. Já, tá? O único instrumento para fazer isso é a ação. Portanto, pensamento e ação. Essa é a fase mais prática de todas e que a gente precisa fazer, tá? Muitas pessoas criticam as pessoas que organizam tudo. Tem gente que organiza tudo para ficar de pé para cima. Eu trabalhei num lugar que toda vez que o rapaz que fazia tudo rapidinho, a chefe dava mais serviço. A chefe dava mais serviço. Aí ele falou, parei, não vou mais. Falei, aprende a administrar o tempo. Quando você estiver acabando com a tarefa, você faz uma brilhantemente. Para poder não te darem outra. Porque senão ele queria ficar, ele gostava de ter tempo livre. Gosto criativo. É isso aí, e é importantíssimo. A gente passou a ficar super culpado de não ter. Olha, gente, tem coisa mais importante que fazer nada? Não. Quem gosta de fazer nada? Eu amo. Precisa entender esse sentido desse tempo diário para executar. Mas flexibilidade é tudo. A melhor tríade normalmente seria essa: 70% das coisas importantes, 20% da urgência e 10% do circunstancial. Tá? Isso, se fizer o teste, você pode chegar no seu, né? Dicas para organizar melhor o dia a dia. Já estamos acabando, tá? Ao planejar, divida a tarefa considerando os 5 dias, um pouco cada dia. Se tiver um dia que você está mal, ninguém é robô, ninguém é máquina. Tem dias que você chega em lugares horrorosos, como o Tribunal de Justiça. Eu já trabalhei numa vara de fazenda pública com 12 mil processos. Ou seja, todo dia tinha muito. Todo dia tinha muito. Como organizar? Se você passasse mal um dia, no dia seguinte tinha dobrado. Porque você bobeou um dia, deixou de fazer, no dia seguinte não tem. Depois que a gente cresce, a conta é nossa. Não tem como botar nas costas de ninguém. Então, essa consciência já faz com que a gente, olha só, vou administrar. Porque também se eu for marrento todo dia, e se o lugar está te matando, pula fora, porque vão te matar. Então, nem aí para ti, você é só peça. Tá? Então, você que tem que cuidar de você. Nos dias de cansaço e indisposição, pega o que é mais simples. Aquilo que dá para você levar, mas não para. Coloque seu foco nas tarefas, fazendo o que é importante e aí está no caminho certo. Fuja do estresse, saindo da urgência. Não deixa para a última hora. Use seu tempo, que parece ser improdutivo. Isso aí é uma questão para limpar e-mail, para ler e-mail. Quem faz isso? Usa esse tempo. Eu, às vezes, eu já fiz isso muito, mas nem sempre. Eu vou com o meu trabalho pelo aterro do Flamengo para ver as árvores. Porque eu acho bonito. E porque eu vou... Quando eu chego lá, eu estou cheio de energia positiva. Se eu ficar ali, eu não vou estar tendo esse tempo de ócio necessário para me oxigenar.
Saí do trabalho, de manhã eu cuido da minha vida, da minha casa, das minhas coisas. Saio correndo para o trabalho. Eu tenho que ter, hoje eu pego o Uber conscientemente, que é para não fazer nada, tem um motorista que dirige para mim, que faz o que tem, né? E eu vou olhando a paisagem. Pronto, não vou nem conversando com o motorista, eu vou olhando a paisagem. Que para mim isso é importante, tá? Resolva os problemas enquanto eles são pequenos, tá? Não deixa crescer, né? Aquele negócio, aquele cantinho que você não arruma nunca, daqui a pouco está tendo aranhas, baratas e lagartas, né? Controle os desperdiçadores de tempo, que você já viu que para cada um é o seu. Jamais se acomode, evite gastar muita energia, onde os resultados são pequenos, assuma o comando do seu tempo. Essa é a questão. Tá? É você que tem que assumir. Não pode deixar os outros levarem o teu tempo. Se você é assessor de alguém que comanda o teu tempo, vê se você está disposto a fazer isso conscientemente. Às vezes você ganha X mil a mais, mas e a vida? Quem te devolve? Né? Quanto tempo você vai aguentar aquele esquema de viver sob tutela do outro? Né? Alguns benefícios obtidos, a gente desenvolve uma perspectiva melhor da vida, permite aproveitar melhor, maior domínio e controle do seu trabalho, da sua vida, aperfeiçoa o trabalho executado, porque você passa a botar mais foco nisso. Então você acaba trabalhando melhor, né? Porque você otimiza o teu tempo, aumenta a sua produtividade, segurança, objetividade, mantém o equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional, maior equilíbrio das 4 dimensões, aumento da sua qualidade de vida. Alguém tem dúvida sobre isso? Que você administrando melhor o seu tempo vai ter melhor resultado? Né? A gente tem que sair da urgência e entender o seu tempo. Essa mensagem eu consegui passar? Sim, com certeza. Então, esse é o meu objetivo, né? Que você entenda o seu tempo e faça suas escolhas, tá? Se a gente não para e não pensa, fica um monte de condicionamentos repetitivos, sem sentido. Aí quando você chega no final da vida que você acorda, o que eu fiz com a minha vida? Eu quero dizer, né, confesso que vivi, né, e não aquele negócio, oh meu Deus, se eu pudesse ter escolhido aquele caminho, aquele marido, aquele não sei o quê. Pô, que é isso? Você tem que sair dessa doença, sair da angústia, da fadiga, da depressão, cuidar do seu tempo, tá? Que peças estão faltando para que você resolva essa questão? Pense, decida e busque, faça o planejamento para organizar isso. Existem várias formas, inclusive na internet, né? Você tem vários quadrantes que você pode fazer de urgente, não urgente, mas o mais importante é pensar. Tem vários, hoje em dia, graças a Deus, tudo se compartilha, tá? Desde de ser uma pulminha ao sabor do vento, mude, invente, tente, faça diferente e seja a dona do seu tempo. Muito obrigado, espero que tenha sido bom para vocês. E foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigado, amiga. Eu só tenho aqui a agradecer a disponibilidade da Liz. Para vocês sempre. Sei que foi complicado, difícil, né? Mas. Vou tirar a foto, ó. Pronto.